Olá, a paz do Senhor Jesus. Novamente estou aqui para regravar o vídeo, o último vídeo que eu fiz. Eu cometi um erro, né, com o nome da Andressa Urach. Eu tinha colocado Vanessa, foi uma falha minha. Desculpa a todos, então decidi regravar o mesmo assunto porque nome é algo importante, né? Não, é melhor não ter erros. Então, particularmente, eu estou muito feliz enquanto cristã, enquanto filha de Deus. Estou feliz de saber que a Andressa Urach, ela voltou para Deus, né? Voltou para Jesus. Eu prefiro dizer assim, que ela voltou para Deus, para Jesus, porque não é a placa de igreja que vai salvar ninguém. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem, o ser humano, do seu pecado, das suas falhas, coloca aquele peso, né, no espírito, aquele nojo ao pecado e faz a pessoa voltar para Jesus, para a luz de Deus, se arrepender dos seus pecados e se esforçar em viver novamente a vida em Deus, né, na luz do Senhor Jesus. E também a gente tem que lembrar de uma coisa: um artista, ele é um artista, né? Ele é um ser humano como qualquer outro ser humano, com qualidades e defeitos. A questão do cair é do ser humano, independente de qualquer coisa, de títulos e tal. A gente não tem que deusificar ninguém e nem ficar julgando, né? Mas a gente, claro que a gente tem as opiniões, as análises, né, e tal. Mas quando se a gente escuta, ouve falar que uma pessoa que afastou voltou para Deus, o verdadeiro cristão, ele vai sentir alegria no seu coração. Eu, por exemplo, quando eu vi uma vez, né, um vídeo de uma outra notícia ruim, negativa, a qual ela estava voltando, né, anunciando que voltaria ao mundo da prostituição e tal. E foi muito triste, né? Até mesmo porque ela mesma revelou que ela estava esperando um bebê, né? Ela está esperando um bebê. E mesmo que ela não é da minha família, não conheço, não é no centro de amigos, né? Mas quando o Espírito Santo de Deus põe em nosso coração para orar por alguém, seja ele quem for, não importa o título, não importa se é artista conhecido ou não, porque o que importa é o ser humano. O Filho de Deus, o cristão, ele precisa ter a sensibilidade, esse olhar espiritual de que as pessoas são seres humanos, independente de títulos. E adorado e idolatrado seja somente Deus e Jesus Cristo, né? Que merece toda a honra, toda a glória. Então, quando uma ovelha perdida, ela se reencontra em Deus e decide voltar para os caminhos do Senhor, isso é para a honra e para a glória de Deus, e é simplesmente um motivo de alegria e não um motivo de a pessoa ficar fofocando e julgando mal. Isso é muito desagradável no corpo de Cristo, porque nós que formamos o corpo de Cristo, cada cristão, né, que ama a Deus, a Jesus, a gente forma essa igreja invisível, poderosa, que é o corpo de Cristo. Então, estamos aqui para orar um pelos outros, aqueles que a gente vê que caiu, a gente não deve ficar feliz, nem apontar o dedo de julgar. A nossa missão não sei se é a palavra certa, mas o nosso dever, enquanto ser humano, filho de Deus, é orar pela pessoa. E assim Deus abençoa, né? Porque Deus, ele escuta as orações dos seus filhos, né? Quando é aquela oração que vai de encontro à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos os seres humanos se arrependam, saiam dos seus pecados, se arrependam, saiam das trevas para viver a verdadeira vida, que é a vida em Jesus Cristo, que é a vida na luz de Deus, a verdadeira vida, né?
que é dele que vem a verdadeira vida. Agora, a questão de placa de religião, gente, de religião não, a questão de placa de igreja não vai salvar ninguém não, né? Porque um dia a trombeta do Senhor vai tocar, Deus não vai perguntar a placa de igreja, Deus não vai perguntar qual pastor que te batizou, e até a palavra diz que muitos dirão, Senhor, Senhor, expulsei em seu nome, porque não sou salvo, etc, etc. Então, o que vai ser válido é a pessoa viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo, sem manipulações, sem sujeiras, né? Então, a palavra também de Deus diz, em João, capítulo 8, dois versos que eu vou ler, né? O verso 32 e depois o 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando uma pessoa ela decide ir a um culto, né? Aí a igreja ouvir a palavra de Deus, receber orações, participar, fazer orações de todo o seu coração, buscar a Deus de todo o seu coração, aquilo não vai voltar vazio, né? Porque a palavra de Deus não volta jamais vazia, porque é o poder do próprio Deus, né? O qual ali o Espírito Santo convence a pessoa da verdade. Então não é o pastor tal, missionário tal, evangelista tal, obreiro tal, que converte e liberta. Quem convence, converte e liberta é Deus. É o Espírito Santo, é Jesus Cristo, é a palavra. Então, quando a pessoa ela vai frequentar a igreja, não pode ficar, vamos dizer assim, entre parentes de uma certa forma, idolatrando ninguém, nem pastor com título, conhecido ou não. O que a gente tem que é focado é dar glórias a Deus pela conversão de uma pessoa, dar glória a Deus pela volta de uma ovelha perdida, de um filho de Deus que se afastou e voltou. E veja bem, não é fácil a pessoa, quando cai, não é fácil voltar para os caminhos do Senhor Jesus. É uma batalha espiritual travada muito grande que ocorre, principalmente quando o diabo, o inimigo nas nossas almas, ele encontra um ponto fraco naquela pessoa, entendeu? Então, são espaços abertos para o diabo e os seus demônios agirem na vida da pessoa. Então, fica aquela batalha espiritual. E, e essa força que tem a união do filho cristão, quando a gente se põe em orar pelas pessoas, é uma força que é a força de Deus, né? Porque Deus vê aquele amor a Deus e amor ao próximo, e Deus escuta a nossa oração. E às vezes tem muitos casos que leva anos, né? É muito difícil conseguir, não é tão fácil e rápido, né? Tudo um processo espiritual que ocorre, mas a pessoa dando lugar ainda tem a questão do livre-arbítrio, se a pessoa ainda abre o coração para não ignorar aquela pessoa que foi usada por Deus para chamar essa pessoa de volta para os caminhos de Jesus. Porque aí eis a questão, e se a pessoa não ouvir, não quiser ignorar a voz de Jesus, volte para os caminhos do Senhor. Aí a pessoa pode dizer, sim, eu volto, não volto. Algumas podem dizer, não volto, volto. Agora, se a pessoa ficar muito preocupada com as críticas alheias, as críticas severas das pessoas, aí a pessoa não volta, entendeu? A pessoa tem que estar focada mesmo no Espírito Santo, em Jesus. Então, para Andressa Urach e todos, né? Eu não sei se é Urach ou Urach que é a pronúncia. Para todos, né? Os afastados que estão voltando para Deus, fiquem firmes, não deem ouvidos a críticas, porque a salvação é individual, a palavra de Deus, a verdade de Deus, ela realmente liberta. E você que está de pé,
cuide para que não caia, porque, infelizmente, o ser humano não é difícil de cair. O ser humano, qualquer ser humano pode cair. Uma vez, somente uma vez, uma, duas, infelizmente pode cair mais. Mas o levantar é para a honra e a glória de Deus. O cair é da falha do homem e do inimigo do diabo, mas o levantar é de Deus, é de Jesus. Então vale a pena ficar firme nos caminhos do Senhor. Andressa Urach, todos nós fiquemos firmes nos caminhos do Senhor, porque vale a pena, gente. Um dia a trombeta do Senhor Deus vai tocar. Um dia, então todos terão que pagar pelos seus feitos, né? E aqueles que ficaram firmes em Jesus terá aquela recompensação, aquele galardão maravilhoso que é a vida eterna com o Senhor Jesus, né? Que é participar do arrebatamento, as bodas do Cordeiro, viver para todos sempre com Deus, com o Senhor Jesus, em paz, em harmonia, né? Novos céus, novos céus, nova terra que o Senhor vai criar para nós, né? Que o Senhor já tem preparado as coisas maravilhosas para aqueles que o amam. Então, que Deus abençoe muito a Andressa Urach, o bebê que está a caminho, né? O marido dela, todos, né? Os familiares dela. E abençoe minha vida também, a sua vida, a vida de todos os familiares, a vida de todas as famílias que sejam abençoadas por Deus, né? Porque o inimigo tenta destruir as famílias, mas vamos ficar firme em Deus, porque Deus ele é fiel. Tchau, tchau, Deus abençoe.